Olá, bem-vindos mais uma vez a mais uma aula do nosso curso Eleições Sem Processos, um curso voltado preventivamente para a redução, para contribuir para a redução da litigiosidade em torno das eleições, ok? E nesta videoaula nós vamos entrar justamente no tema do processo judicial eleitoral. A palavra processo tem permeado todo o curso, né? Para quem tem acompanhado essa playlist que eu preparei. Para que não fique sombra de dúvidas, vamos fazer uma distinção básica, elementar aqui. Quando falo de processo eleitoral, falo do conjunto de todas as etapas de uma eleição, que vão desde a formação da lista de eleitores, o alistamento eleitoral, até a diplomação dos eleitos. Após passar pelas convenções partidárias, pelo registro de candidatura, pela campanha eleitoral, pelo dia da votação e pela proclamação do resultado, ok? Já quando eu falo de processo judicial eleitoral, eu falo dos conflitos surgidos em torno das etapas do processo que devem ser decididos por um juiz ou por um tribunal eleitoral, respeitando o contraditório e a ampla defesa após o ingresso de uma ação eleitoral. A Justiça Eleitoral possui três conjuntos distintos de atribuições. As atribuições administrativas, que dizem respeito à gestão e à organização das eleições, tudo que está relacionado à preparação e à distribuição de urnas eletrônicas é atribuição administrativa, por exemplo. Ela possui também atribuições normativas, atribuição de expedir normas, regras. E aqui eu falo basicamente das resoluções elaboradas pelo TSE, que tratam de cada etapa do processo eleitoral de forma unificada para todo o país. Por fim, as atribuições propriamente judiciais ou judiciárias. É quando, no popular, dizemos que a coisa foi para o pau, não é verdade? Nessa e nas próximas videoaulas, eu vou falar unicamente das atribuições judiciais ou judiciárias da Justiça Eleitoral. Eu disse desde a primeira aula que o propósito do curso é evitar processos e, sobretudo, as sanções que advêm deles, que são, em regra, condenações ao pagamento de multa, condenações a cassações, seja cassação de registro de candidato, seja cassação de registro de partido, seja cassação de diploma, seja cassação de mandato eletivo, além das condenações à inelegibilidade. Existe também a possibilidade, em caso de crime eleitoral, é uma possibilidade muito remota, só em casos gravíssimos, de pena privativa de liberdade. Eu falo de cadeia, ok? Então, vamos lá. O que a Justiça Eleitoral julga? Uma visão geral dos tipos de processos que são da competência da atribuição da Justiça Eleitoral é justamente o tema específico dessa aula. Vamos lá. Sem entrar em detalhes teóricos e termos técnicos do direito processual civil ou criminal, começo pela razão de ser do processo judicial eleitoral. Um processo judicial existe porque há um conflito de interesses entre duas partes em torno de direitos. Uma lide eleitoral, para ser mais técnico. No caso do processo judicial eleitoral, o conflito se dá em torno de direitos que são conferidos pela lei eleitoral. Uma das partes entende que esse direito foi violado, criando um ilícito eleitoral. E demanda que um juiz ou um tribunal eleitoral imponha reparação desse direito violado. O titular do direito violado pode ser um candidato, um partido, um eleitor ou a sociedade. Neste último caso, cabe ao Ministério Público Eleitoral defender a sociedade contra a violação do direito.
Porém, faço uma ressalva. Eu digo que, em regra, processo eleitoral, judicial eleitoral, tem como pressupostos a existência de um conflito ou lide e de um ilícito de outro lado, de uma violação a uma regra de direito. Mas há processos em que o conflito e o ilícito são apenas potenciais. Vamos a exemplos concretos. Se um candidato diz inverdade sobre outro em sua propaganda eleitoral, ele viola o direito à imagem do adversário, ou à honra. Surge aí um conflito que se evidencia em um ilícito eleitoral que vai ser combatido através de um pedido de direito de resposta a ser julgado pela Justiça Eleitoral. Já quando um pré-candidato submete seu pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, não temos um conflito formado presente, mas um conflito em potencial. Se esse candidato não preenche as condições de elegibilidade, como domicílio na circunscrição da eleição, ou se ele está enquadrado numa das causas de inelegibilidade, ele desrespeita o direito de outros candidatos a concorrerem com adversários legítimos e desrespeita o direito da sociedade a uma disputa entre candidatos legítimos, ou seja, que preencham requisitos legais para a candidatura. Esse conflito potencial pode se tornar um conflito judicialmente concreto se algum dos demais candidatos, ou mesmo o Ministério Público, em nome da sociedade, agindo em nome da sociedade, trouxerem aos autos um pedido de registro de impugnação de candidatura. Pois bem, para cada um dos direitos eleitorais violados, há um ou mais tipo de ação judicial que pode ser levada à apreciação de um juiz ou de um tribunal eleitoral. Nas próximas aulas, falaremos de cada uma dessas ações, que podem ser divididas em dois grandes grupos: ações criminais eleitorais e ações cíveis eleitorais. Um crime eleitoral é um tipo de ilícito mais grave, como todos os crimes são ilícitos mais graves. Por isso, tem penas mais graves, como a própria privação da liberdade, a cadeia, e exigem um procedimento com mais amplas oportunidades de defesa antes do julgamento definitivo. Mas nem todos os ilícitos eleitorais são crimes eleitorais. Assim como nem todas as infrações às leis de trânsito são crimes de trânsito. Vamos começar pelas ações cíveis eleitorais. Mas antes, um detalhe. Nessa aula, eu estou fazendo referência ao processo judicial eleitoral, repito. Como todo processo judicial, ele precisa da participação de advogados para representar as partes. E como todo processo judicial eleitoral, ele deve funcionar zelando pelas instituições democráticas. Logo, ele precisa sempre da participação do Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei, embora ele possa atuar também como parte. Um juiz irá julgar a demanda judicial. Até pouco tempo atrás, por exemplo, um registro de candidatura não era considerado um processo judicial e, portanto, não exigia a participação de advogados. Hoje, o registro de candidatura, assim como a prestação de contas final da campanha, são considerados processos propriamente judiciais e exigem a participação de advogados com a devida procuração nos autos. Antes, o registro de candidatura era considerado mero procedimento administrativo, como um requerimento que você faz na prefeitura da sua cidade, solicitando um alvará para poder abrir a porta do seu negócio na rua. Ainda existem muitos procedimentos administrativos eleitorais que não chegam a ser processos judiciais eleitorais. Esses procedimentos podem, inclusive, gerar sanções, sim, desde que não sejam sanções mais gravosas, como multa ou cassação.
Vamos ao principal exemplo e encerramos essa aula. Se algum candidato divulga propaganda irregular, deve ser instaurado um procedimento administrativo para a apuração da irregularidade. Em geral, esse procedimento é iniciado após uma denúncia aos canais digitais da Justiça Eleitoral, mais precisamente através de um aplicativo que pode ser acessado em qualquer celular, chamado Pardal. Anote aí, Pardal, pesquise no Google. E após receber essa denúncia, servidores da Justiça Eleitoral vão apurar se o vídeo se a propaganda contém irregularidade mesmo. Constatada a irregularidade, será feito um auto de constatação. E com base nele, o juiz da propaganda eleitoral vai determinar a retirada da propaganda por força de seu poder de polícia. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral é um poder eminentemente administrativo, não judicial. E por isso pode ser exercido mesmo de ofício, ou seja, sem que o juiz seja provocado a exercê-lo. É um poder de fazer cessar irregularidades autoexecutável. Pois bem, suponhamos que não seja obedecida a ordem de retirada da propaganda irregular, no prazo que, em geral, é de 48 horas. Nesse caso, o Ministério Público será notificado e vai poder ajuizar uma ação eleitoral própria chamada representação contra propaganda irregular, pedindo a aplicação de multa contra o infrator. Essa representação, sim, é um processo judicial. Então, muito bem, se você chegou pela primeira vez a este canal ou a este curso específico sobre cada tema do processo eleitoral voltado às eleições de 2024, convido você a se inscrever no canal, convido você a acompanhar, a não deixar de ler a descrição do vídeo, onde vão links importantes, principalmente para as resoluções do TSE. Convido você também a clicar aí no sinal de notificação para receber notificações. Convido a compartilhar e, principalmente, convido a colocar suas dúvidas. Pode escrevê-las aí nos comentários, que eu vou responder. Ou pode me mandar um e-mail. Eu tenho um e-mail aí na descrição do vídeo e eu, na medida do possível, vou responder as questões uma a uma, ok? Então, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Continuem assistindo aos vídeos da playlist que toca cada tema feito às eleições, com ênfase no ano de 2024, nas eleições municipais de 2024. E convido a assistir os vídeos que serão postados às segunda-feiras sobre uma temática do momento presente do momento presente do processo eleitoral, não do processo judicial eleitoral, como eu expliquei no início, mas do processo eleitoral, ou seja, daquele conjunto de atos administrativos e judiciais que vários atores, partidos, candidatos, eleitores, servidores, juízes, estão dentro participando e que vão até a diplomação do direito, a diplomação dos eleitos que vai ocorrer lá em dezembro. Né? No momento, em que tempo estamos? Estamos no tempo do encerramento do alistamento eleitoral, da consolidação da lista oficial de eleitores, daqueles eleitores que vão para os cadernos de votação, que ficam com os mesários no dia da votação, do nome daqueles eleitores que vão para a urna eletrônica com suas fotos, para quem cadastrou sua biometria. Estamos falando também do período de pré-campanha eleitoral, que já tem dado uma boa repercussão judicial, inclusive na forma de processos, em todo o país. Eu lembro aí que serão
mais de 5.000 eleições, porque são mais de 5.000 municípios do país, né? E é também o tempo ainda de resolver questões de filiação partidária. Até porque o prazo para a troca de partido lícita, troca de partido sem infidelidade partidária, terminou na última sexta, dia 5, mas ainda há algumas controvérsias que podem ser resolvidas, e essas controvérsias vão acabar sendo resolvidas até depois das eleições, ok? Ainda vão ter contenda sobre filiação partidária no ato de registro de candidatura, nas convenções partidárias, muitos conflitos vão surgir em torno disso. Então, no vídeo semanal eu quero tratar desses 3 tópicos relativos ao momento, né? Ao momento eleitoral, que é o momento de fechamento do cadastro eleitoral, fechamento da lista de eleitores, é um momento em que as pré-campanhas, os atos de pré-campanha de pré-candidatos estão correndo aí já a todo vapor em muitos municípios, e é o momento também de se resolver questões de filiação partidária. Então, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Até a próxima.